Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos de dados. Nós já comentamos nas aulas anteriores a importância de selecionar conjuntos de dados de qualidade, conjuntos de dados representativos para o seu problema, para que o algoritmo consiga extrair o melhor desses dados. Eu costumo dizer que algoritmo de inteligência artificial não faz milagre. Mas um bom conjunto de dados ele pode transformar algoritmos simples em grandes preditores. Mas o grande segredo está aqui, no conjunto de dados. Então a gente vai ver hoje como que a gente trabalha esse conjunto de dados. Então, dentro de um problema clássico, né, de reconhecimento de padrões, os algoritmos eles precisam ser, primeiramente, treinados, em seguida validados e depois testados. O treinamento é quando a gente oferece para esse algoritmo um conjunto de dados já rotulados para que ele aprenda esses padrões. Normalmente, nós oferecemos para o algoritmo, nós separamos para treinamento 70% dos dados que a gente tem. Normalmente. Essa conta ela deve ser feita considerando a quantidade de dados que você tem, o problema, o tipo do algoritmo. Normalmente é mais dados para treinar e menos para poder testar. Nós também precisamos oferecer para esse algoritmo um conjunto de validação para que os parâmetros utilizados no treinamento desse modelo eles possam ser avaliados, né? Parâmetros ou hiperparâmetros. É a mesma coisa. Quando eu falo de hiperparâmetros, quer dizer que eu tenho vários parâmetros no algoritmo e para cada um desses parâmetros eu estou testando diversos valores. Então é muito comum a gente treinar um algoritmo de IA passando diversas configurações para ele, né? Se eu tenho um algoritmo que exige 5 parâmetros, para cada um desses parâmetros eu passo 10 valores. E aí ele faz sucessivos treinamentos até encontrar a melhor configuração de hiperparâmetro. Quem que define esses valores? Cada algoritmo ele tem uma recomendação, né, que os valores devem estar entre tal número e tal número, enfim. Mas também o especialista, com a experiência dele, vai dizer, olha, para esse tipo de problema aqui, eu preciso aplicar pelo menos esse valor aqui de parâmetro até esse valor. Então depende muito da experiência. Na própria documentação de cada modelo, de cada algoritmo, ele dá uma dica do que é o valor padrão ali, né, que seria o valor médio. Dentro daquilo você faz ajustes para mais ou para menos até encontrar a eficiência máxima ali de acordo com o conjunto de dados que você tem. Então esse conjunto de validação ele é utilizado para comparação de modelos, né, usando o mesmo algoritmo e ajuste de hiperparâmetros. Ele pode ou não fazer parte do conjunto de treinamento. Então olha, dos 70% dos dados que eu ofereci para o meu algoritmo para ele treinar, eu posso pegar uma parte desses 70% e falar assim, olha, esse aqui, depois que terminar o treinamento, você vai testar qual que é a eficiência do modelo nessa parte aqui. Então, é um subconjunto do conjunto de treinamento. Mas pode não ser, pode ser um conjunto totalmente separado. Vai depender da abordagem que a gente está empregando. E também tem um conjunto de teste, que é aquele conjunto de dados que fica totalmente à parte, né? Fica totalmente fora do treinamento e da validação, e a gente vai usar para depois que o modelo está treinado e validado, testar para ver qual que é o índice de acerto, qual que é a eficiência, qual que é o desempenho do método em um conjunto de dados que ele nunca viu. Dentre esse conjunto de dados, a gente pode ter alguns problemas. O primeiro deles é um conjunto de dados desbalanceado. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho um problema de duas classes, é um problema de classificação binária. Qual que é o ideal?
é que eu tenha o mesmo conjunto de dados, a mesma quantidade de exemplos de objetos para treinar esse modelo, a mesma quantidade nas duas classes. Nesse caso, eu tenho um conjunto de dados balanceados. Por exemplo, eu tenho um total de 1000 exemplos, eu tenho 500 exemplos da classe A, 500 exemplos da classe B. Só que é uma situação muito comum que esse conjunto ele seja desbalanceado, né, por natureza. E a gente tem que ter alguns cuidados na hora de construção desses modelos, nos parâmetros. Por exemplo, um sistema de identificação de fraudes financeiras, né, fraude no cartão de crédito. No mundo real, a grande maioria das compras feitas não são compras derivadas de uma fraude. São compras lícitas. Então, se eu for reunir esses dados, eu vou ter um conjunto da classe A, que é não fraude, muito maior do que a da classe B, que é fraude. Isso é muito comum. Também diagnóstico médico, para diagnosticar a doença X, por exemplo. Com certeza eu vou ter mais pessoas saudáveis, né, da classe não doente, do que pessoas doentes. Então eu vou ter esse desbalanceamento. Então tem algumas técnicas para a gente trabalhar isso aí. Por que isso é um problema? Porque os modelos de aprendizagem de máquina, né, ou seja, de machine learning, eles são construídos para minimizar os erros. Então ele vai realizando o treinamento de forma iterativa até que ele encontra o melhor modelo possível de acordo com o erro mínimo. Então ele vai treinando até ele errar bem pouquinho. Quando ele errar pouco, dentro de uma faixa que você determina, ele para de treinar. Então ele vai minimizando o erro a cada iteração. Então quando eu tenho a presença de uma classe majoritária, um problema, conjunto de dados desbalanceados, a penalização, vamos voltar para o exemplo de duas classes, a penalização é a mesma para as duas classes, independente se na classe A eu tenho 1000 exemplos e na classe B eu tenha 10. A penalização é a mesma. Então, o próprio algoritmo ele vai ficar enviesado na classificação de novas observações e vai tender a classificar novas observações para a classe majoritária. Não é isso que a gente quer. Então, se a gente quer desenvolver um sistema de diagnóstico médico e eu tenho muito mais dados de pessoas não doentes do que pessoas doentes, a probabilidade, independente do resultado, da probabilidade de uma pessoa ser classificada como não doente, estando doente, é muito grande por conta desse enviesamento. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Na coleta de dados, no tratamento desses dados, a gente tem que usar artifícios para poder tornar o mais invariante possível. E quais artifícios, quais técnicas são essas? Aqui eu tenho um exemplo de um problema no espaço de características de 2 dimensões, e eu tenho a classe 0, que são os pontos azuis, e a classe 1, que são os pontos laranja. Visualmente, a gente já percebe que é um problema de desbalanceamento de classes aqui. A classe azul ela é majoritária quando comparada com a classe laranja. Então, se eu estou usando, por exemplo, um método de classificação por distância, qualquer ponto que cair aqui, nessa parte aqui, mesmo pertencendo à classe laranja, ela vai ser puxada para a classe azul. Porque eu vou ter muito mais exemplos próximos dela do que laranja. Então, quais técnicas que a gente pode usar? A primeira delas é o undersampling, que é a redução aleatória dos exemplos da classe majoritária. No caso aqui, a minha classe majoritária é a classe azul. Então, para equilibrar com a classe laranja, que é a classe 1, eu vou vir aqui na classe 0 e vou aleatoriamente excluir exemplos. Tem que tomar cuidado porque essa exclusão ela não pode ser feita aqui nas bordas, ó. Nessas bordas aqui. Por quê? Lembrando das aulas anteriores, entre uma classe e outra passa uma fronteira de decisão. E esses exemplos que estão aqui nessa região onde a fronteira de decisão passa, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, enfim. Esses exemplos eles são determinantes na classificação. Então, se você vai retirar exemplos
de forma aleatória da classe majoritária, a preferência é que seja dessa parte aqui, ó, da parte interna da dispersão dos pontos no espaço de características. Se você vai fazer um oversampling, ao contrário, você vai deixar a classe majoritária do jeito que está e vai replicar os pontos da classe minoritária ou gerar amostras aleatórias. Qual que é a diferença? Dados esses pontos aqui da classe 1, classe laranja, eu vou pegar eles e vou duplicar, triplicar os mesmos valores. Então vai acontecer que nesse ponto aqui, se eu duplicar, vai ter 2 pontos, 3 pontos, caso triplicar, 4, enfim. Quantas vezes eu replicar, visualmente vai ser essa mesma configuração de pontos, mas em cada posição dessa aqui eu vou ter várias amostras. Então isso aí vai puxar, vai dar uma equilibrada no algoritmo. Acontece que, se eu tiver uma dispersão muito grande desses pontos, isso é um problema. Então, qual que seria a estratégia boa para esse caso? A dispersão que eu falei, os pontos muito distantes um do outro, né, com buracos aqui, onde eu não tenho nenhum elemento, mas nas bordas eu tenho objetos dessa classe. Né? Aqui, por exemplo, essa parte aqui. Então, nesse caso, uma estratégia boa seria gerar amostras aleatórias para essa classe aqui. Então, dentro dessa área aqui, determinada pelos objetos mais extremos aqui, eu vou gerar novos pontos aqui dentro. Tomar cuidado para evitar de gerar pontos também aqui na fronteira de decisão. Pode gerar? Pode, mas se você concentrar todos aqui na fronteira de decisão, nós vamos ter um problema de classificação bem enviesado. E a outra forma é desconsiderar que existe classe majoritária e minoritária e aplicar algoritmos robustos o suficiente para poder lidar com esse desbalanceamento. Algoritmos que identificam que possuem a classe majoritária e penaliza ela diferentemente das outras classes. Bom, não somente a escolha das características, né, dos exemplos, dos objetos, é importante para a construção do modelo. Então a gente viu o quanto a característica é importante na definição de um classificador, no treinamento de um classificador. A gente viu o exemplo lá das flores íris, e eu tenho uma característica específica lá que ela é muito parecida para todas as demais variedades. Então, essa característica, ela não é importante, ela não é relevante, né? Mas não somente isso é importante na hora de construir um modelo de IA. Eu preciso também escolher os parâmetros do modelo de forma correta. Não é simplesmente entregar os dados e falar assim, olha, faça a mágica. Eu preciso parametrizar esse modelo para poder aumentar a eficiência dele. A ideia é chegar ao máximo de eficiência possível para aquele algoritmo com os dados que eu tenho. E também a escolha das amostras de cada conjunto. Eu tenho que evitar outliers. O que seriam os outliers? Seriam os ruídos. Vou voltar aqui um slide anterior para a gente pensar aqui o seguinte. O centro de massa da classe, vou usar esse exemplo aqui, da classe azul, que é a classe 0, seria mais ou menos aqui, nesse ponto. O que é o centro de massa? É o centroide mesmo, é o centro dessa área aí. Se eu tivesse um ponto, né, um objeto, uma instância da classe 0, mais ou menos aqui, não, vou inverter, do outro lado, aqui, mais ou menos aqui assim. Isso seria considerado um outlier, porque quase todo mundo está na mesma região. Esse objeto aqui ele não é considerado um outlier, porque ele está próximo. Né? Ele pertence à classe 0, ele é um pouco diferente dos demais, mas ainda assim ele está próximo. Quando a gente pega dados muito distantes, aí sim ele pode ser um outlier. Quer dizer que foi coletado errado, talvez, ou talvez seja uma anomalia mesmo. Aconteceu alguma coisa, algum fator no fenômeno aquele dia que foi totalmente diferente dos outros. Por exemplo, no mercado financeiro. Assim que foi divulgado uma nova doença, né, causada pelo coronavírus, tudo mudou de um dia para o outro. Aconteceu uma coisa específica, né,
aconteceu anomalia no mercado financeiro por conta de uma notícia que a gente nunca tinha presenciado nos últimos anos. Então, todos os modelos anteriores ali de previsão, de mercado, de finanças, todos aqueles modelos, dias após esse anúncio, eles praticamente não funcionaram, porque mudou totalmente, né, o cenário. Então, os dados a partir daquele anúncio passam a ser outliers, porque é totalmente diferente do normal. Esse é um exemplo. E o que pode acontecer na escolha dos parâmetros? Quais os problemas, né? Então, o ideal é a gente escolher parâmetros que alcançam uma alta taxa de acerto, né? Uma alta taxa de eficácia, mas nem sempre os ajustes desses parâmetros levam a isso. O que pode acontecer? Pode acontecer duas situações, a situação de overfitting e de underfitting. O overfitting é quando o algoritmo ele não consegue generalizar a aprendizagem. Então ele superajusta o objetivo do treinamento para os dados de treinamento. O que é isso? Ele aprende tão bem os dados de treinamento, ele superajusta, ele pega todos os parâmetros e coloca de modo certinho para ele aprender tão bem os dados de treinamento, quando você oferece para ele um objeto de teste para ele classificar, ele não reconhece. Ele não reconhece, porque ele só conhece os dados de treinamento. Então, o que aconteceu? O algoritmo ele não foi treinado, ele decorou os dados de treinamento. Então, quando você tem um treinamento muito bem feito, né, que ele acerta 100% de todos os dados de treinamento, muito provavelmente tem um caso de overfitting aí. Quando você oferecer para ele um dado de teste, ele vai errar, porque ele decorou o que você passou para ele, qualquer coisa, por mais semelhante que seja, vai ser totalmente diferente daquilo. E pode ser também um caso de underfitting, caso que a aprendizagem fica frouxa, ou seja, ele não aprende nada, né? Ele olha lá para os dados, passa uma fronteira de decisão e não acerta muito e também não erra muito. Ou seja, um algoritmo desse tipo e uma decisão aleatória, um algoritmo random aí do Python, do Java da vida, é a mesma coisa para um caso de classificação entre duas classes. Então, visualmente falando, o que a gente vê no underfitting é isso aqui. Ó. Então eu tenho duas classes, a classe azul e a classe vermelha. Então quando ele tem uma aprendizagem frouxa, ele vem aqui, tá, beleza, então aqui tem vermelho, aqui tem azul, passa uma fronteira de decisão aqui, pronto, tá tudo certo. Né? Só que isso aqui gera muitos erros na hora da predição. Então, metade dos dados ficou de cá, metade de cá. Se eu aplicar um random da vida, eu consigo classificar com a mesma taxa de eficiência que esse algoritmo. No outro extremo, eu tenho o overfitting. E o algoritmo aprende tão bem os dados para poder separar, olha só, quão bem ele fez essa fronteira de decisão aqui, que é uma fronteira de decisão não linear. Até agora a gente viu a linear, que é mais fácil a gente visualizar e entender os parâmetros. Mas para problemas do mundo real, a fronteira de decisão, ela quase nunca é linear. Então ele aprendeu tão bem os dados de entrada aqui, os dados de treinamento, né, que ele decorou. Olha, esse aqui é o conjunto X, esse aqui é o conjunto bolinha. Então se eu oferecer para ele um novo objeto, que eu sei que pertence à classe X, e ele cair bem aqui, ó, olha só, ele caiu muito próximo de exemplos da própria classe X. Ele vai classificar isso aqui como bolinha, porque ele superajustou o que ele já tinha. A gente também não quer isso aqui. O que a gente quer é o caso apropriado, que ele traça uma fronteira de decisão aqui. Naturalmente, durante o treinamento, ele não vai acertar 100%, ele vai errar alguns, mas esses alguns que ele erra, ou são muito poucos, ou são outliers. Não tem como saber. Mas o caso certo é esse. Nem pouco ajustado, nem muito ajustado. É isso que a gente quer. Para a gente avaliar esses parâmetros, né, se está acontecendo no caso de overfitting ou de underfitting, a gente usa algumas técnicas. A gente chama de conjunto de técnicas de validação cruzada.
que são técnicas para avaliar a capacidade de generalização do modelo. O que é a generalização? Lembrando, é a capacidade do modelo de predizer ou prever algo usando um modelo conhecido a priori. Então, se ele consegue sair desse modelo que ele já conhece, né, que está armazenado, que foi treinado, e fazer uma boa predição, uma boa previsão disso, quer dizer que a generalização dele foi boa. Então, a técnica que a gente usa para poder fazer isso é a validação cruzada. Então, qual que é a diferença entre predição e previsão? A predição a gente faz no presente, a previsão é no futuro. Então, a predição seria o seguinte, eu tenho um conjunto de imagens de carros e passa um carro na rua e eu quero classificar aquele carro, ou por marca, ou por modelo, enfim. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma predição. Né? Eu estou predizendo o que é aquilo. Né? Qual tipo de carro que é aquele, qual marca, qual modelo. A previsão é o seguinte, dado um cenário passado, né? Eu tenho um conjunto de dados que aconteceram no passado, quero saber o que vai acontecer, sei lá, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, qual que é a previsão. Então essa é a diferença. Alguns métodos para fazer a validação cruzada são diversos, eu separei 2 para vocês que eu considero os mais relevantes. O primeiro é o holdout e o segundo é o k-fold. O holdout é a divisão do conjunto total de dados entre validação, treinamento e teste. E essa divisão em 2 subconjuntos, ou 3, 2 se for de validação e teste, 2 se for de treinamento e teste, e 3 se for de treinamento, validação e teste. Então essa divisão total do meu conjunto de dados em 2 subconjuntos, ou 3, ela é mutuamente exclusiva. O que significa isso? Eu tenho um conjunto de dados, eu vou separar entre treinamento e teste. Os que são de treinamento não pode fazer parte do que é de teste. Então eu pego o meu conjunto e divido. Olha, você para cá é teste, você para cá é treinamento. Mas eu posso também fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer uma vez, então eu pego o meu conjunto lá de 1000 exemplos, 1000 objetos, coloco 700 para treinar, 300 para teste. Aí eu faço o treinamento em 700, testo em 300. Eu vou medir, eu meço a taxa de eficiência. Quantos por cento eu tive de acerto? Eu tive 80%. Maravilha. Né? Posso fazer isso apenas uma vez, mas eu posso dividir esse conjunto de dados de forma iterativa. Eu pego esses dados agora, junto todo mundo, faço um shuffle nele, né? Altero a ordem de todos os objetos de modo aleatório, e aí eu pego e divido novamente. 70% para treinamento, 30% para teste. Faço novamente o treino e o teste e calculo a taxa de eficiência. Agora deu 78%, olha, diminuiu. Faço novamente esse processo. Agora deu 90%, aumentou. Ao final, eu calculo a média das minhas taxas de acerto. Mas eu preciso garantir que esse shuffle, né, que essa desordenação aí nos dados, ela seja feita de forma aleatória para não enviesar o resultado. Posso fazer isso quantas vezes quiser. Isso é o que a gente chama de repeated holdout. Então eu faço holdout, que é a divisão entre dados de treinamento e teste, ou treinamento, validação e teste, né? Ou eu tiro os dados de validação dentro do teste, que é possível também, como eu falei no slide anterior. Eu faço isso quantas vezes eu quiser, 10, 15, 20 vezes, e no final eu calculo a média desses resultados. O outro método é o k-fold, que é a divisão do conjunto total de dados em k subconjuntos mutuamente exclusivos de mesmo tamanho. O que significa isso? Voltar ao exemplo, eu tenho 1000 objetos que eu quero treinar e testar. Se eu usar o k igual a 5, eu vou ter 5 conjuntos com 200 exemplos, 200 objetos. Se eu usar k igual a 10, eu vou pegar 1000 e vou dividir por 10. Eu vou ter cada conjunto, né, cada subconjunto k, eu vou ter 100 exemplos. Então, de forma iterativa, eu faço o seguinte. Eu vou lá, pego o conjunto de treinamento, divido ele em k subconjuntos. Divido em k subconjuntos. Eu pego um conjunto, separo ele para validação. E pego os k
menos 1 demais para treinamento. Então eu treino nessa parte aqui. Se for 10 subconjuntos, eu treino usando 9 subconjuntos e valido usando 1. Feito isso, eu pego esse 1 que eu usei para validar, né, e coloco também para poder treinar. Eu pego o segundo subconjunto, uso para validação, e pego o primeiro subconjunto e do terceiro até o 10º para poder fazer o treinamento. Isso de forma iterativa até chegar no final. Visualmente falando, o holdout funciona da seguinte forma. Então aqui eu tenho o conjunto de treinamento e aqui o conjunto de teste. Posso separar uma parte para validação dentro do conjunto de treinamento. Então eu pego os parâmetros, pego a combinação dos parâmetros do meu algoritmo, treino nessa porção azul aqui e valido na porção amarela. Então, a partir do momento que eu fiz esse teste aqui, uma vez só, fiz essa validação uma vez, eu vou encontrar a taxa de eficiência. Aí eu pego todos os dados do meu conjunto de treinamento, incluindo de validação, gero o modelo de novo, faço um novo treinamento com aqueles parâmetros que eu escolhi e testo no meu conjunto de teste. Posso fazer isso quantas vezes quiser, desde que ao final eu faça uma média dos acertos. E seria o Repeated Holdout. E o K-Fold é isso aqui. Então eu tenho meu conjunto de treinamento, vou dividir ele em K-Folds. Aqui no caso seria 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vamos imaginar que esse conjunto aqui foi dividido em 5. Conjunto de treinamento. Então eu pego a primeira porção desse conjunto e vou separar ele para validação. Então eu pego o segundo, terceiro, quarto, quinto, treino o meu modelo usando esses conjuntos, valido aqui. Para que eu faço essa validação? Para descobrir qual que é a taxa de acerto dele. Mas eu ainda não estou aplicando no conjunto de teste, no conjunto de validação, que é específico para isso. Então eu faço isso diversas vezes alterando esses parâmetros, alterando a combinação desses parâmetros. No final, eu vou encontrar o melhor conjunto de parâmetros e eu aplico, né, aí eu retreino todo o meu conjunto de teste sem dividir em folds, retreino todos os dados, retreino o algoritmo com todos os dados de treinamento, né, sem exceção, e testo no meu conjunto de teste que ficou paradinho lá, ficou quieto, esperando eu encontrar o melhor parâmetro. Vantagens do holdout. Né? Dados totalmente independentes. Eu separo dados de treinamento de dados de teste. Treino com treinamento, testo com teste. Redução do custo computacional com apenas um treinamento. Posso fazer isso apenas uma vez. Né? Apenas uma divisão. 70% para treinar, 30% para testar. Essa é uma vantagem. A desvantagem é que a avaliação de desempenho está sujeita a variações devido à menor quantidade de dados. O que é isso? Se eu faço apenas uma divisão, treino e depois testo, pode ser que essa divisão que eu fiz foi muito boa e meu algoritmo alcançou 95% de acerto. Mas se eu tivesse desordenado os dados e ter feito uma nova divisão e treinado, talvez essa taxa de eficácia cairia de 95% para 60%. Né? Então a avaliação de desempenho ela fica sujeita a essas variações muito grandes. A vantagem do K-Fold é que é propensa a menos variação. Isso porque a gente faz uma combinação. De todos os folds do conjunto de treinamento para depois validar e depois testar. E a partir dessas combinações eu calculo as médias de eficiência. A diferença entre o K-Fold e o Repeated Holdout é que lá no Holdout, antes de fazer a divisão entre treinamento e teste, eu faço um shuffle. Faço um shuffle, divido, treino. Faço um shuffle novamente, divido, treino. Então faço isso de forma repetida, né? Por isso que chama Repeated Holdout. Aqui no K-Fold, não. Eu pego os meus dados na ordem que eles estão, não mexo, pode ser qualquer ordem alfabética, por ordem de tamanho, enfim. E aí eu divido as porções e eu vou pegando cada uma delas, separando para validação e o restante para treinamento. Então não faço shuffle no K-Fold.
Porque se eu fizer isso, pode ser que algumas iterações eu pegue exatamente o mesmo conjunto de dados, isso aí não vai agregar na informação de desempenho do algoritmo. Desvantagem, maior custo computacional, porque eu tenho que fazer isso diversas vezes. Então, se eu divido o meu conjunto de treinamento em 10 folds, e eu tenho uma combinação de... eu tenho 30 combinações de hiperparâmetros, para cada vez que ele treinar uma combinação de hiperparâmetro, ele vai ter que treinar 300 vezes. Porque ele vai ter que fazer o treinamento para cada combinação de parâmetro 10 vezes para poder medir o desempenho. Então, quando eu tenho uma grande quantidade de dados, um grande número de possibilidades de combinação de parâmetros, o custo aumenta, o custo computacional aumenta. Mas treinamento de inteligência artificial é isso, o custo é muito grande. Depois que está treinado, fica muito rápido essa inferência. E outra desvantagem é que o modelo precisa ser treinado cada vez na etapa de validação, que é isso que eu acabei de falar, que aumenta o custo computacional. Bom, pessoal, era isso. Hoje a gente falou de conjunto de dados, como trabalhar esse conjunto de dados, tomar cuidado com outliers, ajuste de parâmetros. E na próxima aula a gente vai aprender o algoritmo KNN, que é o algoritmo de vizinhos mais próximos. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.